Biografia de Adoniran Judson, capítulo 10. Rangoon. Na manhã seguinte, não havia mais nada que Adoniran Yen pudesse fazer além de desembarcar. Yen estava muito doente para andar e uma cadeira com varas de bambu enfiadas nos braços foi levada a bordo para carregá-la. Adoniran caminhava ao lado dela ao longo da estrada esburacada. Sua esposa estava pálida e mal se movia. Um grande chapéu de sol lhe cobria o rosto. Adoniran esperava ansiosamente que agora em terra firme, ela logo se recuperasse. Os empregados contratados que carregavam Yen a deixaram em frente à alfândega. Em poucos minutos, uma multidão se juntou à sua volta. Criancinhas completamente nuas e muitas fumando charutos riam enquanto cutucavam os sapatos de Yen. Várias mulheres velhas vestidas com longas túnicas, com o cabelo bem oleado e preso em coques apertados, se aproximavam cada vez mais. Comentou o capitão do Georgiana ao sair da alfândega. Aposto que essas pessoas nunca viram uma mulher branca antes. E acrescentou: não há ninguém mais curioso que uma mulher birmanesa. Como confirmação das palavras dele, uma das mulheres correu para a frente e empurrou o chapéu protetor de sol de Yen para longe do caminho, para que todos pudessem ver seu rosto melhor. Um suspiro subiu da multidão. Disse o capitão: viu o que quero dizer? Yen sorriu para a multidão, que riu de volta. Continuou o capitão: podem seguir. Preenchi seus documentos de desembarque. Adoniran fez sinal para os carregadores da cadeira, que levantaram Yen de novo e a levaram para a alfândega. Alfândega era um nome bastante grandioso para a estrutura que, na verdade, não era nada mais que uma cabana de bambu com os lados de grama trançados. Com uma série de gestos, Adoniran soube que 1/10 de tudo que ele trouxera seria mantido como um imposto para o rei. Tanto ele quanto Yen foram revistados com cuidado para se certificar de que não estavam contrabandeando nada para a Birmânia. Os papéis corretos foram então carimbados e o casal foi dispensado. Mas aonde eles iriam? Adoniran conhecia apenas uma pessoa em toda a Birmânia, e esse era o filho de William Carey, Félix, que morava em algum lugar de Rangoon. Como logo descobriram, a casa da família Carey não ficava longe da alfândega. Logo Adoniran e Yen se viram olhando para uma importante casa de teca, que parecia bastante fora de lugar por causa de sua construção sólida. Adoniran puxou uma corda presa a um sino e em poucos segundos apareceu um velho nativo. O homem ficou surpreso ao ver 2 pessoas brancas no portão. Imediatamente o abriu e conduziu o casal a um pátio. Logo uma mulher alta e magra chegou, seguida por 3 crianças pequenas. Ela tinha a pele escura, mas não tão escura quanto a do povo birmanês. Adoniran imaginou logo que ela era a esposa de Félix, a quem lhe tinha dito que era parte portuguesa e parte birmanesa. Senhora Carey? A mulher assentiu e baixou os olhos. Sim, meu marido foi para Ava, ela disse em inglês mal falado. Então, olhando para Yen, gesticulou: entrem, entrem. Durante um almoço de chá e arroz, Adoniran conseguiu explicar um pouco sobre quem eles eram e por que tinham ido à Birmânia. A senhora Carey ouviu com atenção e depois convidou o casal Judson para ficar com ela até o retorno de Félix. Com grande alívio, Adoniran deixou Yen descansando e voltou para o Georgiana a fim de pegar seus pertences e despachá-los na alfândega. Levou o resto do dia inteiro para realizar essa tarefa, mas ao cair da noite, todos os bens deles estavam em terra. Eles estavam agora na Birmânia para o que quer que ocorresse. Félix Carey chegou em casa no dia seguinte. Explicou que estava na cidade régia de Ava, vacinando os jovens príncipes e princesas contra a varíola. Adoniran ficou intrigado com aquilo. Ele havia lido sobre essa ideia moderna de vacinação, mas ela ainda era muito nova e bastante perigosa de acordo com a maioria das pessoas. Estudei sobre isso, disse Félix Carey com autoridade, e estou convencido de que é a melhor maneira de deter esse terrível flagelo. O rei me deu permissão para vacinar toda a província. Muito impressionante, respondeu Adoniran. O rei deve confiar muito em você. Félix deu de ombros. Hoje, talvez.
Amanhã ele pode decidir ter minha cabeça. Nunca se sabe o que vai acontecer na Birmânia. Adoniran assentiu. Foi o que eu ouvi, disse ele de forma lacônica. Felix Kelly continuou. Parece que a divina providência trouxe você aqui. Minha família e eu estamos prestes a sair para uma visita a meu pai em Sirampur. Minha única preocupação era deixar a casa sem nenhuma testemunha cristã e não poder continuar a trabalhar no meu livro de gramática birmanesa e na tradução da Bíblia. Mas parece que Deus tem tudo sob controle. Seu senso de tempo é perfeito. Adoniran engoliu em seco e gaguejou. Quando você partirá? Na próxima semana, respondeu Félix. Mas não se preocupe, vou deixar uma empregada e um garoto para ajudar você. E conheço um bom estudioso birmanês que estará disposto a lhe ensinar a língua. Obrigado, respondeu Adoniran, tentando digerir o rumo dos acontecimentos. Nos dias que se seguiram, Adoniran e Felix Kelly passaram muito tempo juntos. Havia alguns costumes que Adoniran tinha que aprender com rapidez, porque ir contra eles poderia ser fatal. Felix aconselhou-o a ter muito cuidado com os pés. Ele avisou: saiba onde eles estão apontando, em todos os momentos. Perguntou Adoniran: o que quer dizer com isso? Os birmaneses são muito preocupados com os pés. Nunca toque em ninguém com o pé. Nunca aponte para ninguém com o pé. Nunca se sente de modo que a parte de baixo de seus pés apareça. E nunca bata os pés. Essa é a coisa mais insultuosa que se pode fazer aqui. Você nunca será perdoado caso proceda assim. Tal conversa fez Adoniran se sentir muito desconfortável. Ele se perguntou que outros erros ele poderia cometer. Tudo era tão diferente, ele poderia acabar insultando toda a cidade e nem mesmo saber que o fizera. 2 semanas depois, Adoniran e Ian estavam sozinhos. Não havia outra pessoa que falasse a língua inglesa em toda a cidade de Rangoon. O casal teve que confiar nos antigos empregados de Felix Kelly para continuar a cozinhar e cuidar de seus negócios sem nenhuma instrução deles. Adoniran e Ian perceberam que aprender a língua birmanesa era a coisa mais importante que podiam fazer naquele momento e começaram as lições de imediato. O velho professor que Felix Kelly recomendara para ensiná-los era um hindu que não falava inglês. As lições, que duravam 12 horas por dia, 6 dias por semana, eram muito frustrantes no começo. Adoniran e Ian não tinham como discutir a gramática ou a composição da língua birmanesa com o professor. Em vez disso, aprendiam a língua da maneira que uma criança o faria, apontando para um objeto conhecido e esperando para serem informados sobre o nome em birmanês. No entanto, a língua escrita era um pouco mais fácil. O alfabeto birmanês consistia em muitas formas feitas de círculos e arcos. Não era tão difícil escrever quanto parecia, e logo Adoniran e Ian estavam enchendo páginas e mais páginas com as formas arredondadas que compunham a língua. No entanto, quando eles começaram a escrever palavras e frases, tiveram uma surpresa. A língua birmanesa escrita não continha pontos nem vírgulas, nem pontos de interrogação, nem outros sinais de pontuação gráfica de qualquer tipo, nem mesmo utilizava espaços entre as palavras. Uma vez que todas as palavras eram escritas juntas, o leitor tinha que resolver em sua própria mente onde uma palavra terminava e a outra começava. Felizmente, Felix Kelly deixara o livro de gramática birmanesa inacabado que estava escrevendo com a família Judson, e Adoniran e Ian puderam obter alguma ajuda enquanto estudavam. Adoniran adorava o desafio de descobrir a língua. Isso lembrava dos livros de quebra-cabeça que seu pai lhe dera na infância. Os dias se transformaram em meses. Enquanto Adoniran e Ian lutavam para aprender o birmanês, eles ficaram muito solitários nesse período, pois apenas um punhado de europeus moravam em Rangoon, e eles eram portugueses ou franceses. O casal ansiava pela oportunidade de começar seu trabalho missionário, mas ambos sabiam que era impossível sem conhecer o idioma. Em outubro de 1813, 3 meses depois de chegar à Birmânia,
Adoniran decidiu que era hora de visitar Miademin, vice-rei de Rangu, o governador responsável pela cidade. Ele solicitou uma audiência com o vice-rei e recebeu uma intimação para o palácio. No dia de sua audiência, no entanto, o vice-rei parecia muito entediado e deu pouca atenção ao homem americano que gaguejava em birmanês. Adoniran foi para casa imaginando se o vice-rei havia notado sua presença. Na manhã seguinte, En teve uma ideia. Ela disse a Adoniran que se ele não conseguia causar boa impressão no vice-rei, talvez ela pudesse causar na vice-rainha, sua esposa principal. Adoniran relutou em permitir que sua esposa comparecesse à corte. O vice-rei e sua mulher detinham poder absoluto e muitas vezes mandavam decapitar quem lhes desagradava. Ainda assim, ele sabia que a menos que conseguisse algum tipo de favor das autoridades, não progrediriam nos esforços missionários. Por isso concordou em deixar En tentar. Mais tarde naquele dia, En foi à casa do vice-rei, acompanhada por uma francesa que costumava visitar o local com frequência. Adoniran esperou o retorno dela com impaciência, orando para que tudo corresse bem. Finalmente, En entrou em casa com grande agitação. Seus olhos brilhavam muito. Ela exclamou, graças a Deus. Ao desamarrar o chapéu e pendurá-lo no cabideiro, Adoniran queria que você tivesse estado lá. Adoniran sorriu para ela. Sua mulher sempre brilhava mais no meio de uma multidão. Ele sabia disso desde o dia em que a conhecera na Nova Inglaterra. Conte-me tudo o que aconteceu lá, disse ele. Bem, começou En ao afundar o corpo em uma cadeira de vime. Chegamos cedo e a vice-rainha estava tirando uma soneca. Por isso, cerca de 10 outras esposas do vice-rei nos entretiveram. Na verdade, acho que nós a entretemos. Você deveria tê-las visto. Elas chamaram seus filhos, umas 2 dezenas deles, e todos eles examinaram nossas roupas. Eles queriam experimentar nossos gorros e luvas e ver nossas anáguas e meias. Eu lhes mostrava o que havia em minha bolsa de mão quando a vice-rainha entrou. Você deveria tê-la visto. Ela é uma mulher bonita e estava usando um vestido bordado de ouro e fumava um longo cachimbo prateado. Antes de continuar, En tomou um longo gole do copo de água que o cozinheiro lhe trouxera. Quando a vice-rainha entrou na sala, todas as outras esposas saíram do caminho e se agacharam alinhadas às paredes. As crianças também desapareceram. A vice-rainha, em seguida, chamou Madame Duval e eu para sentarmos em uma esteira consigo. Ela fez muitas perguntas. Às vezes eu não sabia birmanês o suficiente para respondê-las. Espero que ela tenha me entendido. Perguntou a Adoniran. Que tipo de perguntas ela fez? Todo tipo. Por quanto tempo pretendíamos ficar? De onde nós viemos? E quantas esposas você trouxe com você para a Birmânia? Adoniran riu da última pergunta da vice-rainha e perguntou, você conseguiu ver o vice-rei? An assentiu. Estávamos conversando por cerca de meia hora quando um criado anunciou a chegada dele. Eu me levantei e me curvei o máximo possível, e quando olhei para cima, lá estava ele. Que homem de aparência feroz! Ele parecia ter saído do campo de batalha. Segurava uma lança de 2 metros de comprimento e parecia nos ordenar a retirada a qualquer momento. No entanto, quando viu sua mulher, o comportamento dele se suavizou e fez um servo nos oferecer bebidas. Ele não ficou muito tempo, mas tenho certeza de que sabia que eu era sua esposa. Quando Madame Duval e eu estávamos prontas para sair, a vice-rainha agarrou minha mão. Ela me disse que eu deveria voltar a visitá-la com frequência e que ela me consideraria uma irmã daquele momento em diante. Adoniran riu de novo. Sem dúvida você é uma diplomata melhor que eu, disse com admiração. Se Deus quiser, não precisaremos pedir nenhum favor especial à vice-rainha, mas em Rangoon tudo pode acontecer. Em janeiro de 1814, Adoniran e En puderam ver por si mesmos como a justiça birmanesa podia ser cruel. A casa vizinha foi atacada por um bando de cerca de 20 ladrões armados com espadas e facas. Os ladrões roubaram tudo que podiam carregar e mataram o proprietário antes de fugirem. Uma semana depois, 7 ladrões foram encontrados e o vice-rei decidiu fazer deles um exemplo. Ordenou que eles fossem exibidos no mercado. Suas mãos e pés foram amarrados
Eles tiveram o abdômen aberto com faca, para que os intestinos se derramassem. A morte dos ladrões foi lenta e dolorosa, e os corpos foram deixados no mercado por 3 dias, para que a população local olhasse e guardasse como um lembrete de quem estava no comando em Rangoon. A visão dos corpos provocou aversão em Adoniran e Yen, que trabalharam com mais afinco nos estudos do idioma. A necessidade de compartilhar o evangelho com o povo birmanês e lhe contar sobre uma nova maneira de tratar uns aos outros se fazia ainda mais urgente. Em meados de 1814, Félix Keller, sua esposa e seus 3 filhos retornaram a Rangoon. Félix recebera um cargo permanente no governo real em Ava e aceitara a posição. Uma vez que isso significava ter de desistir da carreira missionária, Adoniran e Yen se tornaram os únicos missionários oficiais na Birmânia. Adoniran e Yen gostavam de Félix Keller e sua família e esperavam conhecê-los melhor. Assim, eles se despediram com emoções mistas da família Keller no embarque em um navio do governo até Ava. Teria sido uma despedida ainda mais triste se soubessem o que estava para acontecer. Félix Keller foi o único membro da família a sobreviver à viagem. O barco navegou apenas alguns quilômetros rio acima, quando uma tempestade varreu o mar, agitando muito a superfície do rio e emborcando o barco. Apesar das tentativas desesperadas de Félix para salvar a família, sua mulher e seus 3 filhos morreram afogados. O próprio Félix Keller ficou tão traumatizado pelo evento que não foi para Ava. Em vez disso, ele vagou sem rumo pelo interior da Birmânia. Por conta da má comunicação no país, levou 2 semanas até que Adoniran e Yen soubessem a notícia da tragédia. Ambos ficaram profundamente tristes. Esperar 2 semanas antes de ouvir a notícia da tragédia não era nada comparado com o tempo de esperar pelo correio dos Estados Unidos. Só 3 anos e 7 meses depois de partirem de Massachusetts, eles receberam a primeira carta do país de origem. A carta continha boas notícias. Luther Rice permanecera fiel à palavra. Ele viajou para cima e para baixo da costa leste dos Estados Unidos, despertando o interesse pelo estabelecimento de uma sociedade batista missionária. Em maio de 1814, a sociedade foi fundada com um nome comprido, Convenção Geral Missionária da Denominação Batista nos Estados Unidos da América para Missões. Adoniran e Yen Judson foram indicados os primeiros missionários da nova sociedade. Luther Rice também seria sustentado para poder continuar com a tarefa de aumentar o interesse pela nova sociedade pelo apoio financeiro. Adoniran e Yen não poderiam estar mais satisfeitos. Agora eles poderiam escrever para William Keller e os missionários batistas ingleses em Sirampur e lhes dizer que não precisavam mais de seu sustento. Tão empolgante quanto a palavra do novo apoio foi a notícia de que outro casal de missionários, George e Phoebe, estavam a caminho para se juntar ao casal Judson na Birmânia. George era um tipógrafo de profissão e trazia consigo uma pequena tipografia. Isso era mais do que Adoniran e Yen poderiam esperar. Eles não seriam mais os únicos missionários na Birmânia. Todas essas notícias, com o fato de que Yen poderia ter um bebê a qualquer momento, lhes elevou o ânimo. Em 11 de setembro de 1814, Adoniran ajudou a trazer ao mundo um menino saudável. Ele e Yen deram ao filho o nome de Roger Williams Judson, um segundo Roger Williams, um dos primeiros missionários aos índios na Nova Inglaterra. Yen e Adoniran esperavam que seu filho, como seu homônimo, crescesse para ser missionário. Roger Williams Judson foi o primeiro bebê branco a nascer em Rangoon, e sempre que Yen o levava para fora da casa, uma multidão se reunia. "Veja como os pés dele são brancos", exclamavam, ou "seus olhos são da cor do céu". A essa altura, o trabalho duro do casal Judson começava a dar resultado. Yen era capaz de falar birmanês com fluência, e Adoniran, que passara centenas de horas com seu tutor, tinha uma compreensão profunda de como a língua havia sido organizada e quase terminara de escrever a gramática birmanesa iniciada por Félix Keller. Parecia que os tempos difíceis haviam ficado para trás. O vice-rei aceitara a presença deles e mais missionários estavam a caminho. Adoniran e Yen estavam saudáveis, o bebê crescia e os missionários começavam a ter conversas significativas com as pessoas locais sobre o Evangelho.
Parecia que nada poderia dar errado agora.